Olá, seja bem-vindo ao canal Alegria que Permanece, programa Lectio Divina, que hoje tem como tema Quando a fé não passa pelo limiar, o erro de buscar a glória sem a porta da cruz. Nosso objetivo é oferecer um tempo de reflexão espiritual e intelectual. A Bíblia lida na tradição viva da Igreja, pela patrística e escolástica, em diálogo com autores contemporâneos, sempre com finalidade devocional, existencial e formativa. O fio condutor é a restauração da alegria verdadeira, aquela que nasce do sentido, da verdade e da comunhão com Deus. Vinde, Espírito Santo, luz que dissipa as trevas do coração, sal que preserva da corrupção interior. Purificai nossas intenções, para que a palavra hoje acolhida se torne vida, testemunho e oferta. O primeiro momento é a Lectio, para conhecermos a vontade de Deus, a palavra acolhida na verdade da história. A primeira leitura é em 1 Reis, capítulo 8, versos 22 e 23 e de 27 a 30. Destaco o texto que diz: Ó Senhor, Tu és fiel à Tua misericordiosa aliança com Teus servos, que andam na Tua presença de todo o seu coração. Na oração de dedicação do templo, Salomão reconhece duas verdades fundamentais. Primeira, que Deus é fiel à sua aliança. E segunda, que Deus não cabe em templo algum, ainda que se digne habitar entre o seu povo. Os padres da igreja no período patrístico viam nesta tensão um mistério decisivo. Deus é totalmente transcendente, mas escolhe tornar-se interiormente acessível. Santo Agostinho afirma que Deus habita onde é amado. Assim, o templo não limita a Deus. Ele educa o coração humano para reconhecê-lo, escutá-lo e invocá-lo. Salomão suplica que Deus escute a oração feita naquele lugar. Não porque Deus precise de paredes, mas porque o homem precisa de lugares que orientem o coração. A tradição cristã sempre compreendeu a importância da beleza sagrada, não como ostentação, mas como pedagogia da elevação interior. São Bernardo recorda que a beleza do templo deve conduzir à conversão do coração, não à distração do olhar. O Salmo 83 diz: Quão amável é vossa casa! O salmista expressa o desejo profundo da alma que encontrou em Deus o seu repouso. Para Garrigou Lagrange, este salmo revela a nostalgia da alma por ser sua verdadeira morada. Deus mesmo. O templo exterior desperta o desejo do templo interior. Quem ama a casa de Deus começa a permitir que Deus habite em si. No Evangelho de hoje, segundo Marcos, lá no capítulo 7, dos versos 1 a 13, Jesus denuncia o perigo do formalismo religioso. Cumprir normas exteriores enquanto o coração permanece distante. Aqui se encontra o ponto de unidade com a oração de Salomão. Não basta ter templo, lei ou tradição, é preciso coração convertido. Notem o que diz o Senhor Jesus nesse evangelho. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vamos à meditatio, o tempo para meditar, a palavra interiorizada. Em 1 Reis 8, Salomão, no auge da glória de Israel, ora com dupla consciência,
a grandeza de Deus e a pequenez do templo. A antítese teológica é radical. Os céus, obra de Deus, não o contém. Quanto menos esse templo, obra de mãos humanas, como vimos no verso 27. E contudo, Deus escolheu habitar ali, como vemos no verso 30. Esta é a lógica da aliança. Deus se constrange, limita-se para que o homem possa encontrá-lo. A misericórdia, o resede, precede a arquitetura. O templo não é habitação necessária, mas sacramento de presença, sinal visível de graça invisível. Santo Agostinho, no Enarratio in Psalmum 83, comenta: a casa de Deus é o mundo inteiro e o universo é o coração do fiel. Mas o coração do fiel é o templo que mais lhe agrada, porque é obra de sua própria mão, não de mãos humanas. A fidelidade de que fala Salomão no verso 23 é o que a tradição nos ensina, a fides quae, no latim, a fé que se crê, que sustenta a fides qua, ou seja, a fé com que se crê. Deus é fiel à aliança. Nós somos convidados a andar em sua presença de todo o coração. São Bernardo, no Sermão 2 sobre o Cântico, desenvolve: andar na presença de Deus de todo o coração é não ter duplicidade, não dividir-se entre Deus e o mundo. É o coração inteiro, não fragmentado, que habita no templo vivo. O Salmo 83 fala da sede que faz do limiar tesouro. O Salmo é peregrinação e verso. O salmista não é sacerdote, não habita no templo. Ele é peregrino que passa, como vemos no verso 7, que transforma o vale em fonte, para quem até o limiar é preferível às tendas da impiedade, como está no verso 11. A beleza do templo, como vemos no verso 2, não é ostentação, mas atração amorosa no sentido místico. Deus como bem desejado. A dimensão artística mencionada na reflexão inicial encontra aqui seu fundamento. A beleza do templo é sacramental, não decorativa. Ela eleva o coração porque significa glória, não a substitui. Orígenes, na homilia 1 sobre o Salmo 83, alegoriza: o templo é Cristo, o limiar é sua humanidade, onde os pés do peregrino se limpam. Quem não passa pelo limiar, a humildade da carne, não entra no santuário. Vamos entender essa alegoria de Orígenes. Limiar é a soleira da porta, o ponto de passagem entre o fora e o dentro. É um espaço de transição. Então, quando Orígenes diz o limiar é sua humanidade, ele afirma que a humanidade de Cristo é o ponto de acesso ao mistério divino. É o lugar onde o homem encontra Deus sem ser aniquilado por sua glória. É a porta baixa pela qual se entra. Não se entra ereto, entra-se inclinado. O limiar simboliza, portanto, a encarnação, a carne humilde do Verbo, o Cristo pobre, obediente, sofredor. Note essa expressão de Orígenes, onde os pés do peregrino se limpam. Aqui Orígenes toca o coração da vida espiritual. Os pés representam o caminho percorrido, as escolhas, os afetos ainda marcados pela poeira do mundo. Então, limpar os pés significa desapego, purificação interior, conversão do modo de caminhar. Antes de entrar no santuário, que é a comunhão profunda com Deus, é preciso passar pela humanidade de Cristo, onde o orgulho é desarmado,
as falsas grandezas caem. A soberba é curada pela humildade. Vejam, o que Orígenes nos quer dizer? Que não se chega a Deus pulando a encarnação. Não se chega à glória sem passar pela cruz. Não se entra no mistério divino pela inteligência pura, pelo poder ou pela autojustificação. Em termos espirituais, quem rejeita a humildade concreta, quem despreza a carne ferida, pobre e obediente de Cristo, quem busca um Deus espiritualizado, sem escândalo, sem cruz, fica do lado de fora, mesmo falando de Deus. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 1 a 13. Notem, os fariseus conheciam a lei, mas a manipulavam para evitar a obediência interior. São Tomás de Aquino ensina que a lei, sem a caridade, torna-se peso. Com a caridade, torna-se caminho. A verdadeira sabedoria não consiste em fazer a lei dizer o que queremos, mas em deixar que ela nos transforme. Raniero Cantalamessa observa que o maior risco da vida espiritual não é o pecado visível, mas a substituição da relação viva com Deus por mecanismos religiosos. Quando isso acontece, o culto perde a alma e a fé se reduz a hábito. Jesus não rejeita a tradição, ele purifica o seu fundamento, que é o coração. Um coração que ora, que escuta, que se deixa moldar pela vontade de Deus. Se essa palavra toca você, não deixe que ela morra aqui. Quando você curte, se inscreve, compartilha, você está ajudando essa mensagem a chegar a quem precisa reencontrar sentido, verdade e alegria. Chegamos à oratio, pois nossa primeira reação diante da leitura e meditação sempre será a oração, a palavra feita súplica. Vamos orar? Senhor, Tu que não cabes nos céus, mas desejas habitar no coração humano, purifica o meu culto, cura minha fé de todo o formalismo e ensina-me a caminhar na Tua presença com um coração inteiro e verdadeiro. Que minhas práticas religiosas não sejam refúgio para o orgulho, mas expressão de amor, escuta e obediência. Amém. Agora estamos na contemplatio. De posse dessa graça que recebemos pela oração, busquemos a iluminação do Espírito Santo. É tempo de contemplar a palavra vivida em silêncio. Contemplo Deus que escuta, mais atento ao coração do que às palavras. Contemplo Cristo que atravessa ativismos vazios para tocar a verdade interior. Deixo-me olhar por Ele e permito que o meu coração se torne morada viva de Deus. Chegamos na Actio, ao momento de prepararmos-nos para a ação, a palavra vivida. Viver o culto não como obrigação, mas como encontro. Examinar se minhas práticas religiosas passam pelo coração. Buscar coerência entre oração, vida e caridade concreta. E permitir que Deus transforme minhas intenções, não apenas os meus gestos. O algoritmo entrega o que as pessoas sustentam. E sustentar este canal é cooperar para que a palavra alcance mais corações.
curta, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa dessa luz hoje. Para concluirmos, uma síntese para a memorização. O templo é belo quando aponta para alguém maior que ele. A lei é santa quando brota de um coração que a ama. E meu coração é templo quando purificado de toda hipocrisia. Prefere um dia em sua presença a milhares em minhas seguranças. Deixo a pergunta para o dia. Minha vida espiritual nasce de um coração que ama e escuta ou repousa apenas no cumprimento exterior de práticas e normas? Deus abençoe você.